Boa noite. Vai começar agora mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Aqui você é sempre bem-vindo. Na mensagem de hoje nós vamos ver como a vida do apóstolo André pode nos ensinar que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Que Deus fale profundamente com você. Queridos, qualquer pessoa que me conhece um pouquinho mais, sabe, eu já falei isso aqui diversas e inúmeras vezes, que eu gosto um pouco de cinema, eu gosto de alguns filmes, embora ultimamente não tenha tido tanto tempo de acompanhar algumas coisas que têm surgido. Então, como os irmãos devem saber, hoje é dia de spoiler, brincadeira, não vou contar o final de nenhum filme para ninguém não. Mas quem me conhece sabe que eu tenho uma predileção especial pelos personagens coadjuvantes. Eu não tenho muita afeição, por exemplo, na Turma da Mônica, eu olho para aquela turma inteira, não gosto da Mônica, não gosto de Cebolinha, não gosto do Cascão, nem da Magali. Né? Você sempre vai me ver ali lendo mais as histórias que tem Franjinha, quem é fã conhece. Franjinha, Zé Luiz, né, TV Luzão, aqueles personagens que aparecem uma vez na vida. E eu lembro que quando eu assinava essa revista, esse gibi, ela chegava e era meio que garimpar, era um achado quando vinha uma história, por exemplo, com Franjinha como protagonista. Era um achado assim, essa revista aqui é especial porque esse personagem aparece pouco. Eu gosto muito desses coadjuvantes. Sempre que eu vejo um filme, eu prefiro sempre olhar para o papel que os coadjuvantes desempenham na história. E eu lembrei muito disso essa semana, eu fui assistir o filme Divertidamente, recomendo, é legal demais. Né, dizem que é o ressurgimento da Pixar, né? Eles, depois de um tempão sem lançar nada, lançaram esse filme, e aqui é só um parênteses, que deu muito trabalho de ser escrito, diga-se de passagem. Levaram 10 anos e reescreveram e refizeram até que chegaram àquele produto final. Eu adianto logo que não é filme para criança, certo? Não se iluda que a sua criança não vai curtir muito Divertidamente. É um filme mais para adultos. E nesse filme eu pude ver muito claramente e talvez até pretensiosamente das pessoas que escreveram uma função diferenciada daqueles personagens que nós chamamos de coadjuvantes. Quando nós olhamos para uma narrativa, nós meio que já sabemos tudo o que vai acontecer com os protagonistas. Nós sabemos mais ou menos como é o perfil de uma mocinha, se ela é sofrida, se ela é guerreira, se ela é vingativa, se ela vai dar a volta por cima, se ela morre no final. Da mesma forma, o mocinho, se ele é corajoso, se ele é um banana, se ele tem uma história sofrida, se ele tem alguém para vingar a morte ou alguma donzela para resgatar. É sempre tudo meio óbvio. O que é mais interessante são aqueles personagens que aparecem no meio da história e que são colocados ali para ajudar os protagonistas a contarem a sua história. Vez por outra, um coadjuvante se sobressai e chama mais a atenção do que a história principal. Talvez o que me chame mais a atenção e o que seja mais interessante nesse elenco de apoio é o fato de que nem sempre nós sabemos tudo sobre eles. Nem sempre nós temos todas as informações que gostaríamos de ter sobre aquele personagem. Muitas vezes a gente tem aí a liberdade de criar as histórias para essas pessoas. Foi isso que eu pude observar nessa história que eu vi, feita teoricamente para crianças, onde nós vemos ali um mundo interior de uma garotinha chamada Riley, e nós vemos como os seus sentimentos, eles vão amadurecendo conforme ela vai envelhecendo. Então você vê ali uma infância, onde a alegria reina soberana, e até determinado momento do filme, se você não leu alguma coisa sobre ele, você acha que é uma história sobre a alegria, porque ela, até metade da história, ela é única, absoluta, a chefe e a líder de tudo ali. E você vê que começa a surgir um dilema com a tristeza, que começa a assumir um papel de certo destaque. E os outros personagens, só para você ter uma ideia, é nojinho, raiva e medo. E esses três personagens também desempenham um papel fundamental para a caminhada da história. Se eu for contar mais, vai perder a graça, você não vai querer mais ver o filme. Mas essa é a ideia dessa história. É onde todos os sentimentos reunidos têm o seu papel e a sua função no desenvolver dessa história e na caminhada dessa garota. Nessa história não haviam protagonistas. Nessa noite, eu gostaria de encerrar a série de mensagens que nós estivemos trabalhando durante todo o mês de junho, tanto pela manhã quanto à noite, que nós chamamos de a criação restaurada, trazendo para que nós pudéssemos observar
a história ou a citação de um destes coadjuvantes que aparecem nas Escrituras Sagradas. Ao contrário das narrativas heróicas e históricas que nós vemos nos dias de hoje feitas por homens, as narrativas bíblicas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus nos apresentam coadjuvantes com histórias e princípios que falam conosco hoje. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos ler do verso 32 ao verso 42. João, capítulo 1, do versículo 32 ao versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por essa história estar registrada no teu Evangelho. Te pedimos que ela fale conosco hoje, te pedimos que as verdades profundas que o Senhor tem para nos ensinar encontrem morada no nosso coração, que o nosso coração possa dar frutos, que nós possamos ser desafiados pelo Senhor a parecer mais com o teu Filho Jesus Cristo. Usa teu servo, apesar das minhas limitações. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Era tarde na Palestina, nas margens do Mar Morto. O sol muito provavelmente estava a pino, castigando aquelas pessoas que cercavam aquele homem estranho. Um homem que se vestia com peles de animais, que hora ou outra lanchava um gafanhoto, hora ou outra tomava um pouco de mel, e ali passava dias e dias no deserto pregando o pecado que assolava os judeus, acusando os judeus de profanarem as profecias e a lei, e denunciando a sua arrogância, a sua mentira e o seu jugo que colocavam sobre Israel. Junto daquele homem tão esquisito, haviam outros tantos homens e mulheres que, fascinados pela sua mensagem de arrependimento e pecado, iam até as suas águas e ali se batizavam, e ali confessavam os seus pecados e reconheciam a sua culpa diante de Deus. Dentre estes homens, estavam alguns outros homens, e a história que nós acabamos de ler fala que haviam ali 2 discípulos, especialmente 2 discípulos de João Batista, que se encontravam nesta tarde quente da Palestina. E um destes discípulos se chamava André. Veja que algumas coisas aconteceram com um certo número de pessoas naquele lugar onde João Batista pregava. Várias pessoas afluíam até João constantemente.
Não havia sido o primeiro dia, o primeiro sermão, a primeira pessoa que João Batista havia encontrado no seu ministério, não. Porém, a palavra de Deus faz questão de registrar neste evangelho que acabamos de ler, a presença de algumas pessoas específicas. Nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais teológicos que as Escrituras nos trazem. Para você ter uma ideia, uma coisa que eu não entendo até hoje é quando alguém me pergunta, eu devo começar a ler a Bíblia por onde? Eu sempre fui ensinado a mandar começar por João. Mas aí quando eu começo a olhar João, eu digo, como João é difícil? Primeiro Marcos, depois João, por favor, que é nível 2. Porque João, ele já começa com camadas muito profundas da pessoa, ou melhor, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Veja que João começa a apresentar Jesus como sendo o Logos de Deus, que estava com Deus na criação, que participa da criação, a causa última de todas as coisas. Depois que ele apresenta Jesus como sendo o Logos de Deus, participante de toda a criação, ele começa a descrever o ministério de um outro João, esse João Batista que pregava no deserto e que pregava sobre pecado e sobre arrependimento. O propósito de João, o evangelista, ao citar João Batista e ao citar essa história logo na introdução, era fazer com que seus leitores logo percebessem que ali estava sim o cumprimento da profecia daquele que seria o Messias, aquelas pessoas que eles, ou melhor, aquela pessoa que eles esperavam há tanto tempo como sendo o Cristo, o ungido de Deus que tiraria o pecado do mundo, havia sido entregue na pessoa de Jesus Cristo e havia sido encarnado na ocasião em que Jesus Cristo veio ao mundo e à terra. E ali João diz, olha, não sou eu sou a voz que clama no deserto. E ele faz uma citação clara ao profeta Isaías quando diz, olha, Jesus, o Messias, o Cristo, ele vai ser precedido por uma voz que clama no deserto. Então, se você fosse um israelita que não conhecia Jesus Cristo e caísse nas suas mãos o Evangelho de João, você provavelmente faria as contas e iria perceber que João estava apresentando esse Messias. E nessa apresentação desse Messias, ele apresenta essa voz que clama no deserto, que é um dos coadjuvantes dessa história, mas ele começa a citar e a incluir outras pessoas nessa narrativa, outras pessoas nessa história. É nessa citação, é nessa outra história, e nessas outras histórias que nós vemos surgir a figura do discípulo chamado André. Muito provavelmente a grande maioria de nós aqui já ouviu falar de Pedro, Tiago, João, até do barquinho. Mas André não é uma figura tão citada assim. Talvez você até saiba o nome dele por conhecer os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você nunca parou para pensar o que é que esse homem tem a nos ensinar. O que é que essa citação que João faz desse discípulo tem a nos ensinar e por que ela está colocada aqui neste lugar. Uma coisa que nós precisamos entender quando lidamos com a palavra de Deus é o fato de que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas não são montadas aleatoriamente. Você vê um evangelho, a ordem das coisas faz todo um sentido. As palavras estão colocadas conforme a inspiração do Santo Espírito de Deus. Não é que cada palavra contém uma força mágica ou mística que vai fazer uma transformação mística na sua vida. Não é isso. Não estamos falando aqui de cabala. Nós estamos aqui falando de que Deus orientou todo o processo da escrita da sua palavra. Por isso que as coisas estão como estão, por isso que as pessoas são citadas como são, por isso que as histórias são contadas na ordem que são. Por isso que no meio de uma tarde de pregação de João Batista, nós vemos que Jesus vai até lá e Jesus diz, João, eu vim me batizar. E João batiza Jesus para que todos vissem ali o cumprimento da profecia. E João diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta ali claramente que aquele era o homem que todos esperavam. Passam-se um dia ou dois ou alguns dias e João está mais uma vez pregando.
e dessa vez outros personagens são colocados nessa história. Nessa outra tarde havia mais gente com ele ali no palco principal. E João vê passar lá no fundo uma outra multidão, e à frente dessa multidão um rosto conhecido, alguém que já havia passado ali por ele, alguém que ele já havia conversado, e mais, alguém que era seu primo. E ele olha para aquele homem e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Meu querido, se você fosse judeu, se você fosse israelita, estivesse no deserto, e as pessoas angustiadas é que iam para o deserto ouvir João, se você estivesse sob o domínio de impérios e impérios durante séculos, se a sua vida fosse oprimida de geração a geração na mão de outros povos, se você soubesse da promessa de um Messias que seria o Redentor, se você esperasse que esse Messias fosse o libertador, você saberia que ele seria chamado de o Cordeiro de Deus. Aquelas pessoas que ouviram João apontar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus, sabiam sobre o que João estava falando. André era uma dessas pessoas. Eu gostaria de, nesta noite, pensar com você, como nem sempre nós somos tão coadjuvantes assim. Talvez você não saiba, mas o nome André quer dizer simplesmente homem, ou, se você forçar um pouquinho o grego, viril, másculo. E André é, juntamente com Filipe, somente os dois únicos nomes gregos entre os 12 discípulos. Somente André e Filipe tinham essa origem grega, pelo menos no seu nome. Os dois eram da região de Betsaida. A Bíblia nos apresenta André como sendo um pescador, que trabalhava na companhia de Pedro, Tiago e João. Porém, você precisa entender que André, apesar de ser pescador, agora estava ouvindo a mensagem de João Batista. Betsaida não fica próximo a João Batista, ou melhor, não fica próximo ao Mar Morto, cujas margens João Batista pregava. Você precisava sair da sua cidade e viajar se quisesse ouvir a mensagem de João Batista. E muito provavelmente já fazia algum tempo que André tinha deixado as suas coisas e a sua pescaria e tinha ido em direção a este homem. Muito provavelmente Deus começa todo um processo de conversão em André, alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos antes da história que nos foi contada aqui. André era um homem mais do que mediano, era um homem comum mesmo. Talvez, se André tivesse nascido nos dias de hoje, ele seria um bom advogado, talvez ele seria um funcionário público exemplar, talvez ele seria um bom médico, talvez ele seria um bom escritor, talvez ele fosse um bom cozinheiro, mas dificilmente você lembraria do nome de André como referência de qualquer coisa. Sabe aquela família, aquela casa onde tem dois irmãos e um sempre se destaca em público? Era André e Pedro. Lembra que André era irmão de Pedro. Quando nós falamos de pais da igreja, quem é que você lembra? Paulo e Pedro. Onde está André? Quando nós olhamos para esses dois, é muito provável que a gente sempre vá lembrar de Pedro. André, ele não tinha as características de um líder nato. Ele não era alguém que tomava a frente das situações. Ele era um homem normal. Como hoje existem homens normais e mulheres normais. Assim era o nosso André, um homem comum. Se você ver um pouco mais dessa história, você vai ver que em algum momento da sua vida, ele se muda para Cafarnaum, e ele vai morar com Pedro. Quando Jesus sai para curar a sogra de Pedro, diz que Jesus foi para a casa de Pedro e André, onde estava a sua sogra doente. Então, ele era um homem que constantemente aparece nas Escrituras, sempre ao lado de alguém, nunca sozinho tomando a dianteira das situações, nunca resolvendo nada bombástico. Ele nunca é o protagonista de nenhuma das histórias que nós vemos em que ele aparece. Ele é sempre um homem comum. Porém, quando nós olhamos para a ordem
dessa história para a maneira como as coisas acontecem, nós começamos a perceber que Deus usa homens e mulheres comuns para fazer coisas extraordinárias. Pense comigo, esse homem saiu da sua casa em Betsaida. Agora ele era um discípulo de João Batista, um homem que pregava clara e abertamente contra o sistema. Lembra que se você vivesse em Israel nesse tempo, existia um grupo de pessoas que ditava a moral e a conduta de todas as pessoas que se diziam religiosas. Estamos falando de fariseus. E os fariseus é que diziam: olha, no sábado você só pode dar tantos passos. Olha, se adulterou, a mulher vai levar tantas pedradas. E eram homens que arrotavam lei dia e noite. Eram homens que constantemente lembravam que existia uma religião. E as pessoas que seguiam João, as pessoas que chamavam João de mestre e que estavam com João Batista no deserto, eram pessoas que, assim como João Batista, não se conformavam mais com este sistema, que tinham pavor a essa religiosidade vazia, que tinham nojo desse tipo de gente e que concordavam com as palavras que João pregava dia e noite, acusando o pecado e a iniquidade desses homens sem Deus, na verdade. E André era uma dessas pessoas que havia deixado a sua casa e que estava ali seguindo e ouvindo as palavras de João Batista. Então, você pode já começar a perceber que essa intrepidez desse homem, de seguir um ministério como esse, já o preparava para aquilo que Deus havia preparado para ele, queria mudar a sua vida radicalmente. Aqui nós já vemos que esse homem estava sendo forjado por Deus para encontrar aquele que transformaria a sua vida de maneira que ela nunca mais seria igual. É por isso que esse homem estava ali no deserto. Veja que quando ele estava no deserto e passa Jesus Cristo ao fundo e João grita: eis o Cordeiro de Deus, eu imagino o arrepio que deve ter dado na alma de André. É ele. Sabe aquele dia que você espera, dia e noite, aquele momento que você sonha e quando chega você não acredita? Eu acho que isso aconteceu com esses homens elevado à 10ª potência. Não era a primeira geração que esperava o Messias, eram gerações sobre gerações que aguardavam o dia que Deus enviaria o Redentor da humanidade e da sua criação. E de repente ele escuta João Batista, o homem que ele confiava, que pregava as palavras que ele acreditava, olhar para Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Eu acho que ele deve ter dado aquele gelo e disse: e agora? Chegou o dia. Mas isso passou muito rápido, porque aí ele foi cheio pela alegria de finalmente encontrar aquilo que ele tanto almejava, e você consegue até ver a pulsação nas entrelinhas desse texto, o impulso desse homem de correr até esse mestre e chegar até ele e chamar de Rabi. Mais uma vez, se você vivesse na Palestina e Israel, você saberia o peso que é chamar alguém de Rabi. Rabi, a tradução para o português é mestre mesmo, não tem forma melhor de traduzir. Mas quando um judeu chamava alguém de Rabi, ele reconhecia uma autoridade infinitamente, não, mas muito superior à sua. Ele reconhecia que ali estava diante de alguém que era uma autoridade religiosa, alguém que realmente conhecia e sabia sobre Deus. Apenas a título de informação, esse título de Rabi surge quando duas escolas de fariseus começam a ter rixa em Jerusalém, e eles começam a cada um chamar somente os seus líderes de Rabi. Então só era Rabi, só era reconhecido aqueles líderes importantes da sua escola de fariseus. E aí André olha para Jesus e muito provavelmente cai aos seus pés e diz: Rabi, onde assistes? Talvez uma outra forma de colocar esse onde assistes é: onde você está hospedado? Onde é que eu posso estar com o Senhor? Não era de muito bom tom, não era educado você chegar para alguém e dizer: olha, eu vou lhe fazer uma visita, me diga onde é que você mora. Não se fazia isso nesses tempos. Talvez essa foi a forma que André encontrou de saber onde é que Jesus estava e talvez até receber um convite de Cristo para passar alguns instantes com ele. Ele disse: Senhor, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor dá expediente? Onde é que o Senhor está hospedado? Onde é que eu posso lhe encontrar? O Senhor tem algum cartão de visita que possa me dar?
ó grande mestre, ó grande rabi. E Jesus responde André com uma das expressões mais famosas do Evangelho: vinde e vede. Jesus vai além de dar o endereço. Ele olha para aquele homem e diz: você quer saber onde é que eu estou? Onde é que eu assisto? Venha comigo e veja você mesmo. O que eu queria que nós percebêssemos nesse momento dessa mensagem é que o encontro de André com Jesus foi um encontro verdadeiro. Os acontecimentos subsequentes desse encontro só foram possíveis pela realidade desse encontro de André com Cristo. A história conta, ainda no versículo 38, que eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, e por muito tempo. Quando André se dispõe a chamar Jesus de Rabi, quando André atende o chamado de Cristo que diz: venha e veja, quando André passa o dia com o Senhor, ele está conhecendo o Cristo que ele havia reconhecido. Ele está aprofundando o seu relacionamento com aquele que ele reconhecia ser o seu mestre. Ele estava querendo conhecer ainda mais aquele homem a quem o seu antigo mestre anunciava no deserto. Ele estava tendo relacionamento com esse Cordeiro de Deus. As coisas que André veio a fazer depois, as decisões que ele tomou na sua vida, são decorrentes da veracidade, da profundidade desse encontro pessoal deste pescador com Jesus Cristo. Talvez você tenha o costume de vir aqui todos os domingos. Talvez você tenha sido criado num lar, numa família que reconhece a Deus como o Criador de todas as coisas. Talvez você escute constantemente que Jesus Cristo é o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo e para nos reconciliar com o Pai. Mas talvez você nunca tenha atendido o chamado de Jesus Cristo, quando Ele diz: venha e veja. Talvez você esteja até hoje vendo de longe, mas talvez você até hoje nunca tenha experimentado esse momento de encontro real, transformador, que abala a alma do ser humano, que dá um novo sentido à sua existência, que preenche os motivos do seu coração, que dá um novo rumo à sua caminhada, que lhe dá um novo propósito de existir. André só foi usado por Deus como foi, porque ele não ficou na superficialidade da compreensão. Ele não apenas sabia que aquele era o Cordeiro de Deus, ele resolveu experimentar, conviver, desfrutar da companhia do Cordeiro de Deus. E daí, as coisas que acontecem são muito interessantes e nos abençoam até os dias de hoje. Veja o que acontece com André logo em seguida. Olha só o que é que nos fala o versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu acho essa passagem bem interessante, porque João, ele coloca André logo assim, de cara, né? Olha, aí André passou o dia com Jesus, aí André foi em casa, a primeira pessoa que ele procurou foi Simão, e André levou Simão até Jesus, e Jesus não fala com André, fala com Simão, e diz: olha Simão, você a partir de agora não vai ser mais Cefas, vai ser Pedro. E é muito interessante, mais ainda, porque André, ele sempre aparece entre os 4 primeiros discípulos nas listas de discípulos, né? Pedro, Tiago, João e André. André era quase do círculo íntimo de Jesus, mas ele nunca estava no círculo íntimo de Jesus. Ele era aquele que trafegava bem pertinho de Jesus, mas ele não fazia parte daqueles melhores amigos ali que conviviam mesmo com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E André, ele leva Pedro até Cristo, e Cristo diz: olha, você vai se chamar Cefas, você é Simão, mas vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro.
Pode parecer uma citação vazia ou sem sentido, pode parecer uma narrativa aleatória, onde João diz, aí tinha André, aí André era irmão de Pedro, e Pedro se converteu também, e depois Pedro fundou a igreja. Veja que quando Jesus chama Pedro e dá essa atenção especial a Pedro, e diz, olha Pedro, você vai até mudar de nome. Jesus reconhece que o ministério de Pedro iria ter proeminência muitas vezes. Jesus reconhece que Pedro tinha esse perfil de liderança. E a partir de então você começa a ver que Pedro se torna protagonista de muitas das histórias que nós lembramos dos evangelhos e das escrituras, são histórias vividas e protagonizadas por Pedro e Cristo. Nós sabemos alguns versos memorizados, escritos por Pedro, mas nós não sabemos nada dessas informações acerca de André. Porém, o que seria de Pedro se André não tivesse saído maravilhado da sua experiência com Jesus Cristo e tivesse levado Simão Pedro até Jesus, e ali ele tivesse o seu próprio encontro pessoal com Cristo, e dali começasse a sua caminhada cristã e desenvolvesse o ministério que desenvolveu? Não preciso aqui dizer ou explicar a relevância do ministério de Pedro, o quanto ele foi importante para o início da igreja. Todos nós sabemos, mesmo se você não for evangélico, católico, não souber o que é cristianismo, se você viu história, você sabe quem foi Pedro. Porém, Pedro só chegou aonde chegou, porque no seu caminho Deus resolveu colocar um coadjuvante, um personagem tido como menor, alguém que era simplesmente um pescador, um homem comum, chamado André, que tem o seu encontro pessoal com Cristo, que tem a sua vida transformada, e que a partir da transformação da sua vida, ele é levado, motivado a compartilhar com as pessoas que convivia, e através desse compartilhar, pelo seu relacionamento, ele traz o seu irmão até Cristo. E veja que aqui nós temos uma série de acontecimentos, uma cadeia de acontecimentos. Veja que André, ele só acreditou que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque ele foi advertido por quem? Por João Batista. João Batista tinha a confiança de André e anunciou que aquele era o Messias. André tinha a confiança de Pedro e usou desta confiança para dizer, Pedro, achamos o Messias, corre que ele está ali. E Pedro só largou tudo que tinha, só deixou sua casa para trás, só foi atrás desse Messias porque ele conhecia André. Eu não sei se você percebe onde eu estou querendo chegar. Eu gostaria muito que Deus hoje sacudisse os nossos corações, no sentido de nos fazer entender que na sua história, no seu plano de mundo, não existem coadjuvantes. Não existem missionários sem campos missionários. Não existem pessoas que não sejam capacitadas a cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Muita gente pergunta, como é que eu posso servir a Deus? Desde o começo do mês, nós temos falado domingo após domingo, que Deus tem um mandato espiritual para cada um de nós. Deus tem uma missão especial para cada um de nós. Deus nos chamou especificamente para realizar uma obra como indivíduos, não somente como igreja. E as pessoas perguntam, como eu vou fazer isso? Eu preciso entrar no alcance? Eu preciso entrar no ministério infantil? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você só precisa ser bênção onde você vive. Você só precisa testemunhar do encontro que você teve com Cristo para as pessoas que convivem com você. Existe um aspecto dessa missão que se dá através de relacionamentos. Existem pessoas que só vão conhecer a Cristo através de relacionamentos. Quantos de nós não chegou até esse lugar aqui, por exemplo, porque alguém chamou? Quantos de nós, na nossa história, em que nos encontramos com Cristo, fomos apresentados a Cristo por alguém da nossa confiança? E quantos de nós que desfrutaram desse privilégio, tivemos o privilégio de compartilhar da nossa fé com alguém de nossa confiança que também veio até Cristo? Deus nos deu responsabilidades pessoais como seus filhos e como suas filhas. As pessoas que passam por nós todos os dias são nosso campo missionário.
É muito interessante, se você tem interesse em história da igreja, ver um pouco do que a história extra-bíblica conta sobre esses apóstolos. É lógico que logo depois que Jesus volta aos céus e esses apóstolos morrem, começam a se escrever muitas coisas que divergem e por isso não são de tanta credibilidade. E eles acabam caricaturizando ou especializando cada apóstolo em alguma coisa. Se você for ver um pouquinho mais sobre o apóstolo André, você vai ver que ele é tido como o pai das missões. Ele foi o primeiro missionário, porque ele foi e pregou para o seu irmão, sendo o primeiro discípulo chamado por Jesus. É verdade, André foi o primeiro discípulo chamado por Jesus. Porém, se você for ver, se você for se colocar no lugar desse homem, você muito provavelmente, se tivesse sofrido o impacto desse encontro com Cristo, também iria espalhar a notícia para as pessoas que você amava e que você sabia que também esperavam. Isso não faz de André o pai das missões, mas faz pelo menos de André alguém que tinha senso da sua responsabilidade e que tinha a benevolência de compartilhar com os outros a experiência que ele havia passado, a pessoa que ele havia encontrado, a mudança que ele havia experimentado na sua vida. André havia passado os últimos meses inconformado com o mundo que vivia, por isso que ele estava com João. E agora ele havia achado a resposta para as suas perguntas. Não dava para ele ficar calado, não dava para não compartilhar. Quantos de nós não encontramos em Cristo a resposta das nossas angústias existenciais? Quantos de nós já não tivemos a nossa vida transformada por esse encontro avassalador com Jesus Cristo? Quantos de nós já não experimentamos pequenos milagres diariamente? Mas quantos de nós temos compartilhado com o mesmo entusiasmo, com a mesma emoção, com a mesma motivação, como esse homem fez? Quantos de nós temos cumprido o nosso papel e a nossa responsabilidade como comissionados nesse ministério da reconciliação? As pessoas que nos cercam são o nosso campo missionário. Esse homem, ele sempre aparece nas Escrituras Sagradas trazendo alguém até Cristo. Se você for ver a história, dos 5 pães e 2 peixinhos, sabe quem é a pessoa que encontra o menino que está com 5 pães e 2 peixinhos? É André. Muito provavelmente ele era daquelas pessoas que conversava com todo mundo. Era uma multidão. Não dava para perguntar, quem é que tem pão e peixe aqui? E aí o menino, eu. André muito provavelmente estava espalhado, convivendo com aquelas pessoas, e ele chega até Jesus meio constrangido e diz, olha, tem um menininho aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aí dificilmente vai dar para todo mundo. Mas ele é a pessoa que traz a pessoa até Cristo. Em outro momento, em João, no capítulo 12, você vai ver outras pessoas que André traz até Jesus. Chega um grupo de gentios, que algumas traduções traduzem por gregos, que eram pessoas que não faziam parte de Israel, e essas pessoas querem falar com Jesus, e Filipe é quem recebe essas pessoas, e Filipe vai até quem? Vai até André, e aí você vê no verso 22 do capítulo 12, ele vai até André e diz, olha André, tem umas pessoas aí que querem falar com Jesus, a gente leva, André, bora, beleza, e eles aí vão juntos e apresentam esses gentios a Jesus. E Jesus ali tem a oportunidade de falar as boas novas desse evangelho também para esse grupo de gentios. A igreja de Cristo precisa de Andrés. Nós vivemos dias em que somos ensinados desde pequenininho, que somos protagonistas. É como se cada vida fosse um filme, nós fôssemos os personagens principais. Poucos de nós estamos dispostos a fazer esse papel de formiguinha, esse papel que não aparece, esse papel que não fica registrado nas grandes histórias e que muitas vezes não é nem citado. Muitos de nós não estamos dispostos a passar desapercebido pelas histórias do Evangelho. Porém, quando nós vemos as Escrituras, quando nós vemos exemplos como esse, nós vemos que Deus usa pessoas nada extraordinárias para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incríveis.
Deus usa a humildade de uns para usar a capacidade também de outros. Essa é a dinâmica do corpo. É por isso que somos chamados corpo de Cristo, porque nem todo mundo faz a mesma coisa. Nem todo mundo tem a mesma função. Se você olha um pouquinho mais a sua Bíblia, você vai ver que André não foi o primeiro. Lembra do general Naamã, ainda no Antigo Testamento? Quem Deus usa para falar ao seu coração? A sua serva, que nem seu nome registrado tem. Você lembra da história de Ruth? Ruth era uma moabita, um povo odiado pelos israelitas. E quem é que Deus usa para alcançar o coração de Ruth? Noemi, uma velha, viúva, pária da sociedade, sozinha, havia perdido os seus filhos. Se você parar um pouquinho, você vai achar inúmeras histórias. Você vai achar até uma Miss. Sabe aquela categoria que as pessoas maldosamente chamam de loira burra? Olha a história de Esther, uma menina bonita, que foi usada por Deus para livrar o seu povo da morte e da destruição. Essa história está contada lá no livro de Esther. Pessoas comuns, pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as cores, com todas as habilidades. Deus faz uma seleção que não seria a óbvia. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, quando começa a sua carta no capítulo 1, a partir do versículo 27, ele diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí eu lembro de uma anedotazinha pequena. Semana passada eu estava pregando aqui, aí depois Valtinho veio me dizer que estavam ali atrás falando mal de mim. Ele mesmo. E aí ele dizia assim, eu travando, né, gaguejando como sempre, aí ele, rapaz, o que não é o chamado, viu? # Moisés. E eu parei para pensar, realmente o que não é o chamado, porque se eu tivesse juízo, eu não estava aqui. É muita convicção daquilo que Deus espera de mim, pelo menos. E eu tenho certeza que Deus espera algo individualmente de cada um de nós. Se nós experimentamos este encontro pessoal e transformador com Cristo, nós devemos assumir a nossa missão de compartilhar desse amor, dessa salvação e dessa transformação que Cristo nos oferece. Que Deus nos ajude ao final dessa série de mensagens onde nós enxergamos as nossas responsabilidades tanto quanto a criação, quanto a missão de proclamar o Evangelho. Que Deus nos ajude a assumir os nossos papéis, tanto de ministros da reconciliação da natureza com Deus, quanto ministros da reconciliação dos homens e das mulheres com Deus. Que Deus fortaleça em nós essa convicção, que Deus fortaleça em nós o nosso chamado, que Deus nos livre da omissão, nos livre da timidez e nos ajude a sermos ousados na pregação da sua palavra. Se você entende qual é o seu chamado, se você, ao fim desta série de mensagens, está incomodado pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito, a assumir uma nova posição diante daquilo que Deus lhe chamou, ou diante do seu papel como ministro da reconciliação da natureza, ou ministro da reconciliação dos homens com Deus, eu convido você a cantar esta canção e fazer dela a sua oração. Eu convido a igreja a ficar de pé. E nós vamos orar juntos essa música ao Senhor, se você entende que isso é verdade na sua vida, a partir de então. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar.
mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Eu tenho chamado, cante, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Pai, nós te louvamos porque um dia podemos encontrar o Senhor. E alguma voz falou dentro de nós: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos reconcilia com o Senhor. Nós te louvamos por esse encontro avassalador que transformou a nossa existência, que trouxe verdade às nossas vidas, que trouxe motivo para todos os dias acordarmos e termos a certeza de que desfrutaremos da eternidade diante do Senhor. Nós te louvamos porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não faz distinção entre protagonistas e coadjuvantes. O Senhor enxerga filhos e filhas tuas, cada uma especificamente chamada, cada um especificamente chamado pelo Senhor para espalhar o teu Evangelho, para proclamar as tuas boas novas, Pai. Nos ajude a aproveitar as oportunidades, nos ajude a usar os nossos relacionamentos para falar daquilo que o Senhor pode fazer, para proclamar para outras pessoas: eu encontrei o Cordeiro de Deus, eu sei quem é o Messias, eu sei quem pode dar razão à sua existência. Dê ousadia a teu povo, Pai. Nos dê o senso de urgência, nos dê convicção daquilo que o Senhor nos chama. Nos ajude a assumir esse papel tão especial, esse privilégio tão grande, que é ser ministros da reconciliação deste mundo com o Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, especialmente por aquelas pessoas que têm ouvido dia e noite que Tu és o Cordeiro de Deus, que o Senhor enviou o Seu Filho para pagar o preço do nosso pecado. Te pedimos por essas pessoas que têm escutado
mas ainda não foram e viram. Ainda não tiveram uma experiência real contigo. Ainda não te encontraram de forma que as suas vidas fossem transformadas. Te rogamos que o teu Santo Espírito vasculhe esse interior. Que o teu Santo Espírito venha sacudir estas almas, estes corações, para que nós possamos todos os dias ser desafiados, motivados, levados a te ver e a conviver com o Senhor, a passar o dia contigo e ter as suas vidas transformadas. Nos ajude, Pai, a termos a ousadia de constantemente dizer às pessoas que passam no nosso caminho: venha e veja, venha comigo e veja o que Jesus fez na minha vida. Nos ajude, Pai, como seres humanos tão falhos que somos, nessa luta constante que vivemos contra o pecado que habita em nós. Nos ajude a sermos como André, que soube aproveitar cada pequena oportunidade para levar pessoas até Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor. Esta é a nossa oração. Tenha misericórdia de nós. No nome do teu Filho Jesus, aqui nós te oramos. Amém. Pode sentar, queridos.